Da Idade Média, que é tão atacada por ser a época em que a Igreja Católica teve maior influência sobre toda a humanidade. E por isso os inimigos da Igreja atacam muito. Nós começaremos então por defendê-la, mostrando qual é o bem que a Igreja fez ao mundo na Idade Média. A Igreja é o corpo místico de Cristo e só podia ter feito um bem enorme à humanidade. Porque foi a Idade Média exatamente que, aplicando a ordem de Cristo e de ensinar a todos, que estabeleceu e estabeleceu as universidades. A universidade, a faculdade, começou na Idade Média. Não havia isso antes. Na Antiguidade, não havia universidades. O saber na Antiguidade era um saber secreto. Não, porque na Antiguidade o que valia era o poder. E como o saber traz poder, procurava-se não ensinar para todos. A Igreja, desde que ela pôde ter liberdade, ela estabeleceu a escola. Então, quando surgiram as primeiras igrejas, logo junto à igreja tinha uma escola para ensinar a ler, ensinando a ler através da Sagrada Escritura. Sempre foi assim. Na Idade Média, onde é que se ensinava? Nas abadias primeiro, e depois nas catedrais. O direito na Idade Média alcançou um altíssimo valor em Bolonha. É de uma profundidade enorme, discutindo as questões jurídicas com profundidade, com agudeza, com finura de intelecto. Poucas vezes houve tanto valor jurídico quanto naquele tempo. Além disso, havia da Faculdade de Medicina, havia sempre, no conjunto da catedral, havia sempre o hospital. Foi um dos bens que fez a Idade Média, o hospital. Porque a Antiguidade desprezava os fracos, e o doente é fraco. Junto à catedral tinha um hospital, e o hospital era gratuito. Não havia INSS. A igreja que cuidava de todos os doentes. Então, a benfeitoria que a igreja fazia era enorme. Ela ensinava através da universidade, ligada sempre ao bispo e à catedral, e além de ensinar, ela cuidava dos doentes. Foi a igreja que inventou o hospital. Na antiguidade, o leproso, por exemplo, era considerado um maldito. E como se julgava que a lepra era contagiosa, eles atiravam pedras para expulsar o fulano. Na Idade Média, a igreja isolava o leproso, ela fazia o leprosário. Mas ela convencia moços e moças sadios para ir ao leprosário cuidar dos leprosos. Então o doente que estava convalescendo, que estava no pátio, via todos os telhados alegres, cheios de desenhos, tem até hoje. A sala dos doentes mais graves, a UTI, vamos dizer assim, daquele tempo, é uma sala de luxo inacreditável. Parece uma sala de reis. Os doentes têm pequenas cabines separadas por cortinados vermelhos, mas um vermelho de veludo espetacular. Claro? Todos eles podiam, puxando as cortinas, ver o fundo da sala, onde tinha o altar, onde o padre rezava a missa todo dia. Eles podiam, das camas, assistir a missa. Ela fez mais. Ela dignificou a mulher. Está claro? Por quê? Foi a igreja que dignificou a mulher. Na antiguidade, quem que era famosa? Qual é a mulher famosa da antiguidade? Pergunta para qualquer um em qualquer escola. Eles vão citar quem? Vão citar Cleópatra, certo? Vão citar Messalina, vão citar Semíramis, vão citar Safo, isto é, mulheres, Agripina, vão citar mulheres famosas pela corrupção. Cleópatra foi amante do próprio irmão, foi amante de Otávio, quis ser amante de César, amante do primeiro que chegasse. Claro, não, era um monstro. Messalina, mulher do imperador Cláudio, o nome dela ficou como sinônimo de meretriz, de tanto que ela não valia nada. Safo é famosa pelo homossexualismo, Semíramis é famosa pela corrupção, já dizia Dante dela, né? Aquela que fez do que era ilícito, lícito. As famosas da antiguidade eram famosas pelo vício. É o mau cheiro delas que chegou até hoje. Começa a Idade Média. Qual é o primeiro nome que aparece? Santa Clotilde. Rainha. Pela primeira vez a mulher é rainha e santa, virtuosa. Não era apenas rainha, mas era rainha santa. E governava a França, tá claro não? Santa Radegunda, tá certo? A imperatriz Santa Cunegondes, Santa Isabel de Hungria, duquesa de Hungria, Santa Isabel de Portugal, tá claro? Uma porção de rainhas santas e que tinham um papel importante na história. Na antiguidade havia escravidão. Na Idade Média não. Como é que foi abolir a escravidão?
foi feita uma lei áurea? Não. Porque acabar com a escravidão por meio de lei significa que tiveram que impor a libertação. A igreja foi tornando cristãos todos aqueles povos pagãos. E à medida que eles se tornavam cristãos, eles iam ver que não tinha cabimento escravizar, como escravizavam os antigos. Aristóteles, que foi o maior filósofo da antiguidade, um dos maiores gênios de toda a história, Aristóteles dizia que o homem tem dois tipos de instrumentos. Os instrumentos inanimados e os instrumentos animados. Exemplo de instrumento inanimado: a pá, a picareta. Os instrumentos animados: o boi, claro, o cavalo, o escravo. Quer dizer, colocava-se o escravo no nível dos animais. E o patrão antigo podia matar os escravos. Tá certo? Houve uma discussão famosa entre São Bernardo e o Abade Suger a respeito das riquezas das igrejas. Objetos de grande valor, de ourivesaria, ostensórios de ouro e prata, fantásticos. Quando havia um desastre qualquer, por exemplo, uma geada que destruía as plantações e havia fome, porque quando havia uma carestia qualquer, uma geada, um terremoto, uma peste, como não havia comunicações fáceis, aquela região passava fome. Porque daqui que dava, não tinha telefone para avisar: olha, aqui não tem pão, mande um pouco para cá. Não havia estradas assim. Então aquele local passava dificuldades mesmo. A igreja então pegava toda a riqueza que tinha, dava tudo para os pobres. Tá claro ou não? Aquilo era tudo vendido e com o dinheiro mandava-se vir comida e tudo que era necessário para os pobres serem sustentados. Por que a igreja fazia isso? Porque era fácil dar aquilo tudo. Porque depois que tinha dado, quando o povo recuperava, voltava tudo. O povo mesmo voltava a dar tudo. Porque tinha-se honra na riqueza que tinha na igreja. Porque a riqueza da igreja é a riqueza do pobre. Os reis têm palácios ricos. O palácio do pobre era aí. Havia castas. Quem nascia num grupo social nunca podia subir. Então no Egito, nasceu camponês, vai ficar sempre camponês. Nasceu filho de guerreiro, vai ser guerreiro. Nasceu filho de sacerdote, vai ser sacerdote. Na Índia era assim. Em Roma era assim. Quem nasceu de família patrícia tinha todos os direitos. Quem nasceu de família plebeia não tinha direito nenhum. Quem nasceu de escravo era escravo. Não podia subir nem descer. Onde nasceu tinha que ficar. E era obrigado a casar com pessoa da mesma casta. A igreja foi contra isso. Por quê? Não tem cabimento. Porque se fazemos um regime de casta, vira tudo a Índia, né? Você veja bem, se ninguém pode subir nem descer, quem está embaixo vai se esforçar? Não adianta. Para que esforçar-se? Ele vai estar sempre naquele nível baixo, vai ser sempre pária, tá certo? Sempre plebeu, sempre escravo. Ele não se esforça. Quem está no alto, mesmo que ele seja o pior indivíduo, ele nunca pode ser rebaixado. Então, para que esforçar-se? Daí, a sociedade de casta separada, cristalizada. A igreja não. A igreja permitiu que houvesse movimentação na sociedade. Assim, qualquer camponês podia se tornar padre. Pode ou não pode? Mas tornando-se padre, podia se tornar bispo, não podia? Podia virar cardeal. E podia ser eleito. Tá claro? Se uma família, durante 3 gerações, usasse tudo que tinha, riquezas, talento, trabalho, em proveito do povo, era enobrecida. A igreja fazia questão de que, embora houvesse desigualdade de direitos, todos tinham direito à honra. Todos tinham direito à honra. A honra de cada um era extremamente valorizada. Deus nos fez únicos. Nós somos filhos de Deus e únicos. Ele tem por amor por cada um de nós um amor único. Por isso, um respeito enorme um pelo outro na Idade Média. Para qualquer um. E esse respeito e essa honra era tamanha que o camponês não tinha medo de falar verdades nem para o Papa, nem para o rei. A Idade Média ensinava o amor ao outro e o amor a Deus. O amor a Deus, por isso amor ao outro. Tá certo? Filho de Deus. O mundo moderno, que colocou o homem no centro de tudo, pretende que o homem ame o homem. Mas eu sou o homem. Todos têm que amar a mim e não eu o outro. E se luta para ter vantagem, custe o que custar. É a época da disputa, da concorrência, da vantagem, do consumismo. Eu tenho que consumir mais que você, mais que ele, quero toda a vantagem. E que tudo mais vai para o inferno. Na Idade Média, não. Eu quero perder tudo que eu tenho, contanto que você, meu irmão, você vá para o céu.